primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos fazer a leitura do verso 12 ao 22. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E os tenhais com máximo amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Irmãos, nós estamos na 23ª reunião sobre essa epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Então, se você perdeu as anteriores, você pode acompanhar. Estamos expondo a palavra de Deus porque nós temos essa confiança, que a exposição da palavra de Deus é que ilumina a alma. E ela que é capaz de produzir algo na nossa vida. Não as ideias que nós podemos ter sobre a palavra, mas a própria palavra de Deus. Então nós só precisamos lê-la, explicá-la e aplicá-la aos nossos corações. E isso nós fazemos na confiança do Espírito Santo. Nas últimas 2 sessões, nós falamos sobre a ressurreição dos mortos, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o juízo de Deus que vem sobre os ímpios, da onde sabemos que o texto diz que virá como um ladrão e serão todos pegos de surpresa. E falamos também do nosso procedimento nesse mundo como filhos da luz. Agora nós seguimos nessa sessão prática da epístola e hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse tema, cultivando uma igreja saudável. E aqui nós encontramos toda essa experiência, vamos dizer assim, a relação dos irmãos que trabalham com os irmãos que estão sendo edificados. Também nós encontramos as atitudes que nós devemos ter com determinados tipos de irmãos, como nós encontramos nesses versos, os insubmissos, né, os desanimados, os fracos, aqueles que precisam que nós sejamos longânimos e também aqueles que vivem como ímpios. E depois, a relação da igreja com o próprio Cristo. E o texto nos diz, a partir do verso 16, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. A partir do verso 16, nós poderíamos dizer que Paulo lança vários temas que, se estudássemos a Bíblia, de capa a capa, nós teríamos que ter uma mensagem para cada um desses assuntos. Sobre regozijar-vos sempre, sobre orar sem cessar, sobre em tudo dar graças, sobre não apagar o espírito, sobre não menosprezar a profecia, sobre julgar todas as coisas, reter o que é bom e se abster de toda forma de mal. Ou seja, se nós cultivamos uma igreja saudável, seus membros vão avançando em direção ao bom siso, ao discernimento, à capacidade de julgar entre o bem e o mal, escolher pelo bem e se abster de toda forma de mal. Então, irmãos, nós vemos em primeiro lugar, nessa questão de termos uma igreja saudável, que deve haver uma boa relação entre aqueles que servem e aqueles que são servidos, entre os presbíteros e os demais irmãos. E é isso que nós encontramos nos versos 12 e 13. Nós encontramos o trabalho dos presbíteros, aquilo que eles fazem, e também a resposta dos irmãos em cuidado por eles. Verso 12, Paulo fala carinhosamente aos irmãos: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço, e diz 3 coisas para nós guardarmos: aqueles que trabalham entre vós,
que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Nós sabemos, irmãos, segundo a palavra de Deus e vários textos dela, que estes homens foram, como diz Atos 20, 28, foram estabelecidos pelo Espírito Santo, não por homens. Não é verdade? Paulo diz em Atos 20, 28 assim, os irmãos que quiserem ler lá. Atentai por vós e por todo o rebanho de Deus, ele diz, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que os movimentos cristãos de hoje, isso se criou como uma hierarquia, né, de posições. Mas todas essas palavras, presbíteros, bispos, pastores, líderes, guias, são aplicados ao mesmo grupo de irmãos. Não são aplicados a vários irmãos. Esses homens são estabelecidos pelo Espírito Santo, como diz Atos 20, 28. Eles são colocados pelo Espírito Santo como anciãos da igreja. Isso fala da sua maturidade espiritual, da sua responsabilidade de trabalhar para com os irmãos. A segunda palavra é bispos ou episcopos, que fala da sua responsabilidade de supervisionar, de ver aquilo que está acontecendo e cuidar dos irmãos. E diz o texto também, lá tem um verbo, pastoreai, né, que é da onde vem o substantivo pastor. Então, hoje, irmãos, nós vemos assim, um é o bispo, outro é o presbítero, outro é o pastor, não é? Outro é o líder. Na palavra de Deus não tem nada disso. Se nós quisermos ver a divisão que existe na igreja, está lá em Filipenses 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e ele diz a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, essa é a separação que há no serviço na igreja. Os irmãos, e entre eles existem presbíteros, que são chamados bispos, episcopos e diáconos. O caráter deles está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, também em Tito. Também nós encontramos texto falando sobre eles em 1 de Pedro, capítulo 5, só para citar alguns para os irmãos. Eles são estabelecidos pelo Espírito Santo, reconhecidos pelos irmãos, né? Como diz Atos 14, 23, e os irmãos os escolhiam e os identificavam pelo trabalho que realizavam e são reconhecidos pela mão dos obreiros. Esses são os presbíteros. Então, não esqueça das palavras. Presbítero, ancião, as mesmas. Episcopos, que é bispos. Pastores, líderes, guias, são aplicadas ao mesmo grupo de homens que nós encontramos no verso 12. E o verso 12 fala de 3 coisas que eles fazem. A primeira é que eles trabalham entre os irmãos. É isso que está escrito aí? E aqui, irmãos, essa palavra significa um trabalho que causa fadiga, que custa um preço, que exige preparo. É um trabalho árduo, não é um trabalho simples. Eles vivem integralmente para o Senhor e trabalham para o Senhor. E isso é bem importante que nós possamos reconhecer. Os irmãos sabem que eu sou um dos irmãos responsáveis, né? Mas veja bem, eu não estou advogando na minha própria causa aqui. Nós chegamos no verso 12, amém? Já trilhamos do capítulo 1, verso 1, dessa epístola, e agora nós chegamos no capítulo 5, verso 12, né? Então ninguém me pediu para falar sobre isso, como nós costumeiramente vemos acontecer fora, né? Mas simplesmente chegamos no versículo da nossa exposição de hoje. Esses homens são aqueles que trabalham. E às vezes a gente pensa que eles não trabalham. Às vezes a gente pensa que a definição de trabalho é carregar cimento o dia inteiro, né? Colocar em cima de um caminhão ou trabalhar em alguma coisa que exija esforço humano, mecânico, e que esses homens não trabalham. A Bíblia diz que eles trabalham. E trabalham se afadigando. Trabalham bastante, né? Um homem dedicado ao Senhor leva o mesmo tempo que você leva para trabalhar durante toda a sua semana para preparar 1 hora de mensagem de palavra de Deus, em oração e dedicação ao Senhor. Ele leva o mesmo tempo, as mesmas 44 horas, provavelmente, você leva no seu trabalho a semana,
para trabalhar afadigando-se para entender a vontade de Deus e a palavra de Deus. Eles trabalham arduamente. E nós podemos concordar isso com aquilo que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 5. Diz assim: devem ser merecedores de dobrados, ou considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que, aqui está a palavra, se afadigam na palavra e no ensino. Então eles trabalham arduamente. Os irmãos sabem aquela velha anedota, né? O pastor estava preparando o sermão, orando, lendo, o irmão passou por ele e disse: está descansando, pastor? Ele disse: não, estou trabalhando. E depois, um tempo, na volta desse irmão, o pastor estava tirando o capim do jardim. Ele disse: está trabalhando, pastor? Aí o pastor disse: não, agora estou descansando. Amém, irmãos? Os que trabalham na obra do Senhor. E Paulo diz isso também lá em 1 Coríntios capítulo 9, que eles devem viver do Evangelho, porque trabalham pela causa do Evangelho. Eu não sei que ideia estranha, irmãos, algumas pessoas têm de separar as coisas de Deus das do mundo. Eu não sei que tempo eles imaginam que um homem de Deus possa ter para ter que cultivar questões materiais e ainda ele teria que ter duas vidas paralelas, né? Para que ocupasse 40 e poucas horas trabalhando em algum lugar e também depois 40 e poucas horas trabalhando e se afadigando para entender a palavra de Deus e ensinar aos irmãos. Então não é pouca coisa dizer que os homens de Deus trabalham, amém? A segunda coisa que nós encontramos aqui para andarmos rápido é que eles nos presidem no Senhor. Palavra importante, significa tomar a dianteira, ir à frente, dar direção. Isso significa sempre que eles fazem isso pela vida e pelo exemplo. E essa palavra, no Senhor, é bem importante, irmãos, porque ela diz respeito à autoridade que eles receberam, delegada por Deus. Então a autoridade não vem deles. Eles receberam a autoridade da parte de Deus. E a ideia é que os lideram no Senhor, que presidem sobre os demais. E é algo que está subordinado à autoridade de Cristo. Ou seja, Cristo confiou a eles tal autoridade. Que interessante, né, irmãos? Nós vivemos numa sociedade totalmente contra a autoridade. Mas na igreja existe autoridade. E essa autoridade é delegada por Deus. Da parte do obreiro não precisa, de forma nenhuma, tentar defender sua posição de autoridade. Se realmente ele foi estabelecido pelo Espírito Santo, o próprio Senhor há de defender a autoridade que delegou. É como a história daqueles três que se rebelaram contra Moisés e Arão. Arão não precisou provar nada. Simplesmente Arão pegou seu bordão, colocou diante do testemunho do Senhor, e cada um deles pegou um bordão e colocou diante do testemunho do Senhor. E a Bíblia diz que quando amanheceu o dia, o bordão de Arão havia florescido e havia dado fruto. E o deles continuava seco. Então, quando eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés e Arão, Moisés não começou a brigar reivindicando nada. Moisés chegou ao Senhor e disse: o que vou fazer, Senhor? Ele disse: faça tal coisa. Ou seja, e o que aconteceu naquele dia? Os irmãos sabem, irmãos? A terra se abriu e a Bíblia diz que aqueles três homens desceram vivos ao céu. Então, quando nós temos a autoridade da parte de Deus, irmãos, o Senhor é por aqueles que Ele delegou a autoridade. O Senhor é o cabeça da igreja. Eles são, vamos dizer assim, o pescoço desse corpo, né? Então, eles transmitem a autoridade do cabeça para o corpo e transmite o coração do corpo para a cabeça. E eu falo nos assuntos da igreja. Então, o que a palavra diz? Notai bem, irmãos, acateis com apreço os que trabalham um intenso trabalho entre vós e vos presidem no Senhor. Em terceiro lugar, vos admoesto. Eu só esqueci de dizer uma coisa. Esses homens estão debaixo da autoridade do supremo pastor, que é Cristo.
Então, quando nós abrimos, por exemplo, em 1 de Pedro, eu acho que é importante isso, capítulo 5, versos 1 a 4, Pedro diz assim: rogo-vos, pois, aos irmãos, aos presbíteros que há entre vós, eu, Pedro diz, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipante da glória que há de ser revelada. Ele diz, veja, quem são os presbíteros? São os mesmos pastores. Pastoreai o rebanho de Deus, o qual ele, o que diz? Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. Veja o que diz. Ora, logo que o quê? O supremo pastor, porque está falando aos pastores, mas eles têm sobre ele o supremo pastor. Quando ele se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então isso é bem importante, irmãos. Esses homens trabalham, se afadigando, eles lideram no Senhor. E o que mais? Terceira coisa, eles admoestam. A palavra é bem importante. Essa palavra significa instruir a mente para conduzir à prática. Aliás, em 1 Timóteo capítulo 3, a Bíblia diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Diz, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Isso são tudo características morais. E tem uma característica que não pode faltar nele: apto para ensinar. Ele tem que ser capaz de instruir aqueles que se desviam da verdade. É um homem que ensina, que admoesta, amém? Que dá entendimento à mente dos irmãos, corrige, coloca no coração dos irmãos a palavra de Deus. Isso vai além da mente, os irmãos percebem, irmão? Essa palavra, ela toca o homem todo. Não é somente dar entendimento, mas também influenciar as vontades e as emoções dos homens. Essa é uma característica desses homens de Deus. E os irmãos têm que observar se eles estão trabalhando no Senhor, se eles estão liderando no Senhor e se eles estão ensinando. Amém? Ou seja, ele deve ser didático. Ele deve ser capaz de ensinar. E não só com palavras, mas pelo exemplo. Esse é o papel dele na igreja. Agora, então, irmãos, nós vemos o papel da igreja para com os que trabalham. Se a gente esperasse uma semana, os irmãos podiam escapar dessa, né? Eu brinco com isso porque a gente poderia ocupar bastante tempo em cada um desses versículos. Quando a gente acabasse o verso 12, se todo mundo fosse embora, todo mundo estava livre da responsabilidade, né? Mas agora o verso 13 nos pega pelo calcanhar. Aliás, já o verso 12. Porque nós temos a expressão acateis com apreço. Você encontrou ela aí na sua Bíblia? É a palavra de Deus. Veja se ela está aí. Está escrito aí? Acateis com apreço. Acateis com apreço. É uma palavra somente. Uma pequena palavra no original, oidá. É a palavra que significa conhecer. Conhecer profundamente. É o fruto do desejo de conhecer algo e apreciar aquilo que é conhecido. É um conhecimento relacional. E eu sempre, quando vou visitar um irmão que está pensando em congregar, eu pergunto: quantas vezes o seu pastor já visitou você? Você conhece o seu pastor? Está cheio de gente com pastor virtual, né? Não conhece, nunca almoçou com ele, não sabe como ele trata a esposa, não sabe se ele cria bem os filhos, mas vive ouvindo ele como se fosse verdade, né? Como se fosse um homem de Deus. O homem de Deus é aquele que demonstra o caráter de Deus na sua casa, na sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com o cuidado dos membros do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Esse é o homem de Deus. E por isso que a palavra é que os irmãos devem conhecê-los bem. A igreja deve conhecer aqueles que trabalham, presidem e admoestam. E é um conhecimento profundo. Desse conhecimento nasce o respeito,
Por isso que está aí essa expressão, acateis com apreço. Porque é um conhecimento que leva ao respeito, à admiração, à honra. Isso é bem importante. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente faz muita brincadeira, chacota com os servos de Deus. A gente lida com eles com falta de respeito, como se eles fossem qualquer um. E são homens de Deus que pregam a palavra de Deus. Devem ser respeitados. Deve haver cuidado com o que se fala com eles. Deve haver cuidado com a maneira como trata eles. É com respeito que se trata os servos de Deus. Eles não são melhores do que ninguém, nem maiores do que ninguém. Mas eles estão colocados por Deus para serviço dos santos. Amém? Nós devemos respeito. Nós devemos conhecê-los. Nós devemos acatá-los. E o texto diz mais uma coisa, verso 13. Os tenhais com amor. Então, os irmãos que trabalham devem ser amados. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, diga amém. Devem ser o quê? Amados. Mas não somente isso. Terceira coisa. Eles devem ser tidos. O que é que deve ser tido como, irmãos? Nós devemos tê-los em máxima consideração. Essa expressão significa tê-los além da medida. Veja que não é qualquer coisa. Mas não é porque eles são admiráveis, não é porque eles são capazes, não é porque eles são intelectuais, não é porque eles são homens instruídos, não tem nada a ver com eles. Não é verdade? A quarta coisa que diz é o quê? Por causa do trabalho que realizam. A dignidade deles está no serviço a Deus. E por conta disso, eles devem ser amados, acatados, respeitados, considerados além da medida. Foram colocados como dispenseiros de Deus, como colaboradores de Deus, como embaixadores de Deus. E eu vou repetir para os irmãos porque eu acho muito necessário. Eles não reivindicam nada disso, porque o papel deles é colocar tudo nas mãos do Senhor e depender totalmente do Senhor. Porém, nós não podemos nos eximir da nossa responsabilidade. Os irmãos entendem, irmãos? Onde está o erro das instituições cristãs modernas? Está que os homens estabelecem esses títulos, se impõem e exigem essas coisas dos irmãos. E aí o que acontece? Nós vemos só um autoritarismo, nós vemos todo tipo de abuso de autoridade e não vemos a autoridade de Deus sendo manifestada. Por outro lado, por conta desses abusos, nós tratamos os irmãos que trabalham como se fossem qualquer um, não é? E a dignidade deles está no trabalho de Cristo. Eles são dos trabalhadores dessa terra os mais dignos, irmãos, que trabalham para Cristo. São embaixadores do Evangelho de Cristo. O irmão já pensou que dignidade é essa? Será que tem uma profissão nessa terra que é mais importante que isso? O que o irmão acha, irmão? Ah, irmão, claro que tem. Eu sou empresário, eu sou, sei lá, eu sou um funcionário público, eu sou alguém de alta posição. Não tem nada que seja mais honrado, mais digno que isso. De ser alguém que trabalha para Cristo. Por isso que há tantas instruções da parte do Senhor para os irmãos olharem, não é? Aqueles que trabalham entre eles, aqueles que presidem no Senhor, que os admoestam. E eles devem ter esses homens de Deus além da medida. Irmãos, a gente não prega coisas que às vezes você passa o olho por cima e não percebe, né? Mas eu vou citar só uma para os irmãos, para você pensar no seu coração e tentar escapar em casa de coisas como essa. Por exemplo, Gálatas capítulo 6. Deixa guardado aí na sua Bíblia. Guarda bem, é bem facinho de você lembrar. Gálatas 6:6. 6:6. O que diz lá? Aquele que é instruído na palavra, faça participante de todas as coisas aquele que o instrui. Os irmãos veem?
Outra tradução diz, faça participando de todos os seus bens aquele que o instrui. Oh, irmão, vamos pedir oferta no final aqui. Não, vamos não, você vai para casa com a sua carteira no mesmo lugar, ninguém vai mexer na sua carteira. Você só vai ter que fazer muita manobra para escapar de textos como este. Muita manobra para escapar da responsabilidade que a igreja tem com os que servem. É a responsabilidade da igreja, irmãos. Amém? Os irmãos entendem isso, irmãos? E talvez seja por isso que eu, muitas vezes, deixo de ser abençoado. Porque a palavra de Deus diz, por exemplo, 2 Coríntios 8, não amordaces o boi enquanto pisa o trigo. 1 Coríntios capítulo 9. Aquele que trabalha é digno do seu salário. O irmão nem trabalha, será? Eu julgo que a gente trabalha de domingo a domingo, hein? E se a gente tivesse o problema só da nossa casa, imagina como era fácil, né? Mas, como Paulo diz em 2 Coríntios, além de todas as aflições exteriores, sobre nós ainda pesa a responsabilidade da igreja. Então é algo que vai além da medida. As pessoas não fazem nem ideia daquilo que significa. E, na verdade, os servos de Deus gostariam de fugir de tal responsabilidade. Porque, muitas vezes, há enfado e canseira por causa da falta de apoio dos irmãos para aqueles que trabalham. E há desânimo, muitas vezes. E, muitas vezes, esses irmãos têm que se colocar aos pés de Cristo e pedir socorro do Senhor, porque não são assistidos, não são cuidados, e por isso, muitas vezes tem que fazer como Paulo fazia, né? Trabalhar com as próprias mãos. E daí as pessoas viram como Paulo escolheu, não, em outros lugares, várias vezes ele foi suprido. Mas entre os coríntios, que eram avarentos, ele preferia ninguém tomasse a glória dele, que ele mesmo trabalhasse, para eles saberem que ele não estava preocupado com aquilo que eles tinham, né? Mas não fique só com um versículo da Bíblia, procure a Bíblia inteira para entender sobre um assunto. Amém? E segue-se dizendo, irmãos, a seguinte frase, verso 13 final. Vivei em paz uns com os outros. E aqui está tocando restritamente na relação entre os irmãos que servem e aqueles que estão sendo servidos. Porque quando há rebeldia, desavenças, até mesmo algum tipo de desconfiança, quando há tentativas de prejudicar aqueles que estão servindo, quem recebe prejuízo é a igreja. Não é? É a igreja que faz com que os líderes, os pastores, estejam trabalhando gemendo, como diz Hebreus capítulo 13. Que eles deveriam estar fazendo com alegria, mas por causa da má compreensão dos irmãos, por causa da falta de cuidado, eles fazem gemendo. E o texto diz que não aproveita nada eles fazerem assim. Os irmãos que são responsáveis e os irmãos que estão sendo servidos devem ter uma boa relação. Amém? Devem viver em paz uns com os outros. Esse é o primeiro ponto, a relação entre os presbíteros e os demais irmãos. Vou repetir, não são melhores que os irmãos, mas o trabalho que eles realizam os honra de uma grande dignidade diante deles, diante de Deus, diante da igreja. Versos, então, 14 e 15. A semana passada, o Isa falou sobre os diversos tipos de irmãos, crianças, meninos, jovens e pais. Aqui nós temos alguns tipos, não relacionados à pessoa em si, mas suas práticas. Versos 14 e 15. Exortamo-vos também, irmãos, que, primeiro tipo, admoesteis, quem? Os insubmissos. Esse é o primeiro tipo. Consoleis os desanimados. Esse é o segundo tipo. O que mais? Ampareis os fracos. O que mais? Sejais longânimos para com todos. Esses todos, normalmente, são os cansados. E com eles precisa haver longanimidade. A gente quer desistir deles, mas... a gente quer botar eles para fora, mas a gente precisa ser longânimos para com eles.
Isso é uma relação entre todos nós, não só os que trabalham com relação aos irmãos, mas entre irmãos e irmãos. É a responsabilidade da igreja. Você quer cultivar uma maturidade e vida saudável. E também tem alguns que vivem, porque os irmãos percebem que o verso 15, irmãos, não fala de pessoas do mundo, mas fala de cristãos que vivem como ímpios. Estão no mesmo grupo. No mesmo grupo estão insubordinados, desanimados, fracos, cansados e ímpios. E aqui são irmãos que vivem como ímpios, prejudicando os outros, passando a perna nos outros, mentindo para os irmãos. Vamos então falar um pouquinho desses grupos. Qual é o primeiro deles? Insubordinados. Sabe o que significa? A gente já viveu várias vezes essa experiência. Os que andam à margem do caminho. Poderia ser traduzido como marginais. Porque a vontade de Deus está estabelecida e é por ela que nós devemos andar. Mas eles não querem andar junto com os outros. Eles sempre querem andar solo. Né? Essa é a tendência da geração atual, a independência. Mas a Bíblia não fala que nós somos independentes uns dos outros. Ah, não, pode deixar que é eu e Deus, é o meu serviço a Deus, o meu trabalho a Deus, o meu ministério a Deus. Não existe nada disso, irmão. O serviço da igreja no mundo é o serviço do corpo de Cristo. É o serviço do corpo de Cristo. Todos andam juntos numa mesma direção, mas sempre existe aqueles, nós conhecemos bem, que andam à margem do caminho. Está todo mundo indo aqui, e o camarada deixa, não, eu entendo melhor essas coisas. E por conta disso que são rebeldes, não se submetem, são insubordinados, insubmissos, como está na nossa tradução. Pessoas que não conseguem se submeter à autoridade. E qual é o verbo relacionado a eles que você encontra aí? O que nós devemos fazer com eles? Admoestar. É a mesma palavra do verso 12, parte final. Devemos ensiná-los, ganhar a mente deles e conduzi-los de volta ao caminho. E essa é a responsabilidade de todos nós. Quando nós encontramos um irmão se desviando do caminho, andando à margem do caminho, o que nós devemos fazer? Minha responsabilidade, sua responsabilidade, nós devemos ensinar. Nós devemos admoestar. Nós devemos chamar a atenção. Devemos corrigir. Ei, irmão, não é por aí que anda. A palavra diz assim, o movimento do corpo é um movimento da unidade do corpo, onde todos andam juntos. Esses são os insubordinados. O segundo grupo são os desanimados. O que deve fazer com eles? Consoleis. Literalmente são os de alma pequena. Os de alma pequena. É o contrário de mega psucos. Oligopsucos é a palavra. Os de pequena alma. Literalmente significa pequena alma. Ânimo pequeno. Por isso, às vezes é traduzido como temeroso, desanimado, preocupado. Esses são os que têm se desenvolvido pouco nas coisas de Deus. São desmotivados, cansados. E é interessante que sempre há irmãos assim. Sempre há. Qual é o verbo para eles? Literalmente, nós devemos encorajá-los. Nós devemos dar palavras de incentivo, palavras de ânimo. Esse é o nosso papel. Vamos animar uns aos outros, estimular uns aos outros. É isso que a palavra de Deus diz. Eles devem ser lembrados do que tem em Cristo e chamados a prosseguir. Vamos avançar, irmão. Levanta a cabeça, irmão. Por que você está buscando recursos humanos para resolver seus problemas emocionais? Sua ansiedade, suas preocupações. Porque você talvez seja uma dessas pessoas desanimadas. É o crente, ó vida, ó céus, ó azar. Ninguém me ama. Todos estão andando e ninguém está olhando para mim. São cristãos de alma pequena, de pequeno ânimo.
Será que nós estamos nos enquadrando? Em alguma medida, irmãos, em algum momento das nossas vidas, todas essas características se combinam conosco, em alguma medida. Muitas vezes nós somos insubordinados. Muitas vezes nós somos de alma pequena, desanimados. Terceiro lugar, os fracos. Eles podem ser fracos tanto fisicamente quanto de consciência fraca, como fala 1 Coríntios 8-10, Romanos capítulo 14. São aqueles que nós devemos acolher, sustentar, amparar, puxar para cima. Eles podem sempre estar caindo em pecado, por isso são fracos. Pode haver também debilidades físicas neles, por isso nós devemos suportá-los. A ideia do amparar os fracos significa se devotar a eles, buscar ajudá-los, auxiliar a eles, literalmente colocá-los para cima. E isso é a nossa responsabilidade. Nós queremos ter uma igreja saudável. Não é a responsabilidade dos presbíteros, é a nossa responsabilidade. Nós ouvimos alguém ser insubordinado, insubmisso ao Senhor, devemos trazê-lo de volta para o caminho. Nós vemos alguém desanimado, devemos encorajá-lo, incentivá-lo. Nós vemos alguém fraco, devemos nos devotar àquele irmão. Ah, mas não era para lançar fora, não, é para devotar àquele irmão. Se ele tem algum problema de consciência fragilizada, você não pode desistir dele. Paulo usa esse exemplo em 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10. Lá nós temos irmãos fracos. Paulo diz que devem ser acolhidos. Fala que por causa da fragilidade deles, que vinha da onde? Que vinha da relação antiga que tiveram com ídolos, quando eles comiam alguma carne que eles sabiam que havia sido sacrificada a ídolos, eles eram acusados pela sua consciência. E Paulo disse, vocês não vão menosprezar os irmãos assim. Pelo contrário, vocês têm que se devotar a eles, vocês têm que ajudá-los, vocês têm que auxiliá-los para que eles avancem. Amém? Também nós temos o que está por trás da palavra, da expressão sejais longânimos para com todos. Os irmãos sabiam que a longanimidade é um fruto do Espírito Santo? Significa paciente. Eu não tenho mais paciência. Irmão, eu preciso falar uma coisa para ti. Eu não tenho mais paciência. Minha paciência acabou. Eu cansei. Fulano está cansando, como a gente ouviu uma vez. Fulano aqui está cansando, Deus. Mas imagine, irmãos, nós temos o Deus da paciência. E como Deus é paciente conosco. É como Deus não desiste de nós. Como todo dia nós vemos a sua longanimidade. Como todo dia nós vemos o seu longo ânimo conosco. Se fôssemos nós no lugar de Deus, irmãos, nós já teríamos feito como Tiago e João queriam fazer com os samaritanos. O Senhor quer que nós enviemos fogo do céu e consumamos todos esses samaritanos? E o Senhor Jesus precisou dizer para eles, vós não sabeis de que espírito sois? Eu não vim para destruir as almas dos homens, mas para salvar as almas dos homens. Então, irmãos, quando nós abrimos em Gálatas, capítulo 5, verso 22, nós encontramos entre os frutos do Espírito Santo a longanimidade, a paciência. Nós precisamos tê-las com os cansados. Precisamos ter com todos os irmãos paciência. É como se você tivesse tudo o que precisa, e é esse o fato, na pessoa bendita do Espírito Santo, que é Deus habitando em nós. E toda a capacidade que nós precisamos está nele. E agora nós podemos usufruir dessa capacidade. Expressar essa capacidade. Não é que você vai pegar uma dose de paciência, irmão. Não tem nada a ver com isso. Um pouquinho de paciência, mas um pouquinho de amor, e vai somando. Não tem nada a ver com isso. É você abrir mão da sua vontade, abrir mão da sua ira, abrir mão do seu erro, da determinação própria sua e se submeter a Deus. Aí o Cristo de Deus, por meio do seu Espírito, vai viver em você. Se ele viver em você, então nós vamos ver o fruto do Espírito se manifestando em nós. Amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. O que mais? Mansidão, domínio próprio. Nós vamos ver essas coisas brotando de nós. Uma pessoa me perguntou essa semana, que história é essa de pecado? Eu falei, pecado é aquilo que você herdou de Adão. A natureza caída que tem em você e em mim. E eu pensava ontem, pé de laranja dá o quê? Dá o quê? Laranja. A laranja é o fruto de que pé? Pé de laranja. Pé de gente dá o quê? Problema. Pé de gente dá problema. Por quê? Tem a natureza caída ali. Não é? Nós precisamos ter longanimidade. Amém? Agora, em último lugar, nós vemos, verso 15, evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Aqui, por trás disso, está aqueles que vivem como ímpios. Existem irmãos que vivem como ímpios, que defraudam. Existem irmãos que mentem, que caluniam, que adulteram. Existem. Que são pervertidos. Existem irmãos que são assim. Não só os ímpios são assim. A carne está em você, irmão. Aliás, se você pensa que é bom demais, você perdeu de vista o que significa o pecado, a condição caída do homem. Perdeu de vista. Porque todos os dias nós nos deparamos com o pecado que habita em nós. E nós temos que falar como Paulo, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas quando nós somos defraudados por alguém, roubados por alguém, sendo esse ainda um irmão, o que nós fazemos? A mensagem é a mesma. Qual é a mensagem? Não retribua a outro mal por mal. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 6 que haviam demandas entre os irmãos e ele estava levando o irmão e irmão a um tribunal humano. Paulo diz, não tem nenhum espiritual entre vós que possa julgar essa causa? Ou por que vocês não sofrem o dano? Os irmãos percebem, irmão? Deveriam sofrer o dano. Sofrer o dano é arcar com o prejuízo. Perdoar de verdade é isso, irmão. Arcar com o prejuízo. Não é deixar para lá. Deixar para lá não é perdoar. Por isso que as pessoas não entendem o evangelho de Jesus Cristo. Porque elas pensam que Deus deixou para lá. E Deus não deixou para lá. Deus cobrou cada pecado, irmão. Cada pecado que ele perdoou, ele cobrou sobre o seu filho. Ele não deixou nada para lá. Se ele deixasse para lá, ele não seria justo. Nós podemos ser perdoados porque Cristo pagou a pena pelos nossos pecados. Deus decidiu perdoar. Então ele decidiu se entregar e pagar o prejuízo pelos nossos pecados. Por isso, ele pôde nos perdoar. Mas nós entendemos muito errado o que é isso, perdoar. Ah, o irmão me fez mal, deixa para lá, Deus sabe. Deixa para lá não é perdoar. Deixa para lá é estar disposto a sofrer o dano. Voluntariamente. Isso é perdoar. E pagar o preço por perdoar. Pagar verdadeiramente o preço por perdoar. Amém? É isso que Paulo está instruindo os irmãos, como ele fala também em Romanos capítulo 12, como ele fala também em 1 de Pedro capítulo 3, que é uma epístola bem preciosa quando nós estamos em sofrimento, para que nós possamos entender que os sofrimentos que nós padecemos nessa vida não estão fora do controle de Deus. Pelo contrário, tudo que sofremos nessa vida é debaixo da soberania de Deus. E Pedro fala aos seus ouvintes o seguinte: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo. E agora, irmãos, o que está escrito aí? Porque para isto foste chamados. Imagina o contendedor, o maldizente, o caluniador. Ele não entendeu bem sobre o seu chamamento. O cristão foi chamado para quê, irmãos? Para bendizer.
não para amaldiçoar, para bem dizer. E ele segue dizendo assim, fosse chamados a fim de quê? Receber bênção por herança. E aqui é uma citação do Salmo 37. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, o que faz? Refreia a língua do mal e evita que seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal e empenha-se por... Aliás, aparta-se do mal, pratica o que é bom, busca a paz e empenha-se por alcançá-lo. Olha que importante isso. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam males. Então esse é o exemplo que Cristo deu e essa é a instrução para a igreja, que é cultivar uma vida saudável. Amém? Agora os versos finais. Nós temos instruções que dariam bastante tempo para nós nos ocuparmos. Nós vamos andar bem rapidinho. Para chegarmos até o verso 22. A primeira delas, as atitudes da igreja em relação a Cristo. Primeiro, verso 16. O que está escrito aí, irmãos? Regozijai-vos. Quanto? Já rodamos, né? Já rodamos ou não? Regozijai-vos sempre. Ou seja, tem uma alegria constante. Como isso é possível? Não é. Entendeu? É isso. Humanamente falando, não é. É uma ação sobrenatural de Deus, da alma que realmente se sente satisfeita em Deus, que tem o seu contentamento em Deus, que Deus é a coisa mais preciosa que existe para ela. Então, ela se regozija sempre. A alegria dela está onde? No Senhor. Filipenses é a epístola da alegria. Capítulo 3, verso 1, quanto a mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Ele diz, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4 também diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, é um mandamento. Ou seja, é imperativo. Alegrai-vos. Mandamento. Sempre. O que significa isso? Independente das circunstâncias. E em terceiro lugar, em Cristo. Então é imperativo, ultracircunstancial e cristocêntrico. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Os irmãos entendem, irmãos? É o fruto da alma que recebeu de Deus satisfação, porque se satisfaz em Deus. Não se preocupe o que vai fazer o homem, diz Hebreus capítulo 13. Não se preocupe o que vai fazer um mortal contra você. O Senhor disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O que me poderá fazer o homem? Nada, irmão. Nada me poderá fazer o homem. É quem vive Romanos 8:29. Sabemos que todas as coisas, traduzindo, estão debaixo do domínio e do governo soberano de Deus. E todas elas estão debaixo da sua providência. Todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas, as desagradáveis e as que nós julgamos ser boas. Todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, aconteceu algo de mal. Ah, foi o diabo. Foi o diabo, irmão? Quem é o dono da sua vida? É o diabo? Porque a escritura que nós lemos mostra que Deus é o dono da nossa vida e que Cristo comprou-nos com seu precioso sangue. E nada que acontece conosco acontece fora da providência divina. Então nós podemos nos alegrar em Deus. O que mais Paulo diz? Essas três coisas estão ligadas. Orai sem cessar.
O que isso não significa? Não significa que você deve ocupar 24 horas de joelho dobrado. Ah, entendeu? Ah, oh, que benção, né, irmão? Para mim parecia um negócio impossível, não é? O que significa isso? Significa uma prática diária de comunhão com Deus. Aos momentos de oração, aos momentos de devoção, mas nunca podemos perder a nossa conexão com Deus. Orar sem cessar é estar sempre. E veja que isso não tira a nossa responsabilidade de termos uma vida de devoção a Deus, uma vida de oração. Mas em todos os momentos da nossa vida, devemos lembrar de Deus e praticar a presença de Deus em cada atitude, em cada coisa que fazemos. Amém? Poderíamos falar bastante sobre isso. Leia Lucas 11. Depois que Jesus orou bastante tempo, seus discípulos perguntaram a ele, Senhor, pediram a ele, nos ensina a orar. E ele começa falando o Pai Nosso. Mas às vezes a gente perde o fluxo do texto, irmãos. Depois ele conta a parábola daquele amigo que pede ao amigo pão à noite. E fala de insistência. E fala que se o amigo que estava deitadinho no cobertor com a família não lhe responder, diz o texto, pela vontade própria, vai responder ele porque ele ficou insistindo. Né? Não é isso que está escrito lá? Procure depois. Fala assim também Deus fará. Deus quer que nós insistamos. E o texto diz, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. E Deus não tem prazer em nos dar, não tem prazer em brincar conosco, irmãos. E ele segue dizendo assim, se o filho te pedir um pão, você não vai dar uma cobra. Não é isso? Assim, nosso Pai tem prazer em responder às orações dos seus filhos. Orar sem cessar. Pedir as coisas nos mínimos detalhes, Senhor. Nos mínimos detalhes ao Senhor. Ai, Senhor, nem sou merecedor. Exatamente, você está coberto de razão. Não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus. Tem a ver com Cristo. Aí quando você vai lá para Lucas, capítulo 18, Jesus disse, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. E lá tem um juiz iníquo, que fala que uma viúva batia e diz, faz justiça contra o meu adversário. Não é? Ele diz, eu não temo a Deus, ele disse, nem homem algum, mas por causa do aborrecimento dessa mulher, vou julgar a causa dela. E o texto diz, porventura não fará justiça Deus aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e noite? E fala, rapidamente virá fazer justiça a favor deles. Aí quando você pensa, eu sou todo poderoso, daí naquele mesmo lugar tem a parábola do fariseu e do publicano. Seu lugar na oração é do publicano. Bate no peito e diz, Senhor, sê propício a mim, homem pecador. E aqui nós vemos o assunto da oração. O espírito da oração. O nosso lugar na oração. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. O que mais? Aqui nesse verso nós descobrimos uma parte, um aspecto da vontade de Deus para conosco. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, dai graças. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não há oração genuína, como nós lemos lá em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4, que não redunde em ações de graças a Deus. Não há oração, súplica, que não redunde em ações de graças. É como se desarmássemos da nossa ingratidão quando nós oramos. E em todas as circunstâncias da vida, devemos dar graças. É fácil dar graças por aquilo que é bom. E o que é dar graças? Você recebeu da parte de Deus alguma coisa. E você responde a Ele com atitudes e palavras de um coração agradecido. Então, a graça que nós damos a Deus é resposta à graça recebida. Mas não é resposta à graça recebida, irmãos, para a gente fazer o que a gente queria. Às vezes, a resposta de Deus é um não. Às vezes, a resposta de Deus é não te dar aquilo que você pediu. E aí você olha para Deus e diz, Senhor, eu te dou graças,
porque tu não me deu aquilo que eu pedi. Em tudo significa exatamente isso. Em tudo. Senhor, obrigado por essa situação, essa adversidade, essa tribulação. Eu recebo todo bem e mal da tua mão, porque tu és o governante da minha vida. E por essa situação, essa fragilidade, essa adversidade, eu te dou graças. Isso é viver a vontade de Deus, irmão. Aliás, essa epístola fala também no capítulo 4 sobre a vontade de Deus, que é a nossa santificação, verso 3 do capítulo 4. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então nós estamos construindo a teologia da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Já temos algumas coisas aqui. A vontade de Deus é que nós sejamos puros, santos como Ele é santo. A vontade de Deus é que em tudo nós sejamos agradecidos, porque estamos contentes nele. Amém? Os últimos versos, 19, 20, 21 e 22. E, como eu disse aos irmãos, cada coisa dessa dá uma mensagem. A primeira delas é: não apagueis o Espírito. Que coisa maravilhosa, irmãos. É darmos razão, darmos atenção ao Espírito. Não é ficar esperando que alguma coisa vai se mover, um vento vai bater. Não tem nada a ver com isso. Onde é que está o Espírito, irmãos? Efésios 1,14. Nós fomos selados com o Espírito. O Espírito está morando, segundo Ezequiel 36, 26, em diante, dentro do nosso espírito. O Espírito dá testemunho com o nosso espírito, Romanos 8,16, que somos filhos de Deus. O Espírito, segundo Jesus, é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o ajudador, o paracleto, o advogado. Este é o Espírito Santo. E o que nós podemos fazer? Nós podemos abafar o Espírito. Nós podemos não dar atenção ao Espírito. Nós podemos ignorar o Espírito. E qual é a resposta? A resposta é aquilo que Efésios 4,30 diz. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, quando nós ignoramos a ação do Espírito, nós o entristecemos. A W. Tozer diz que há uma diferença muito grande, irmãos. Quando um pai é chamado para ver um filho que foi preso e ele criou com todo carinho e tem um amigo junto. O pai chora por causa daquele filho, porque é seu filho. E se entristece por causa daquele filho, porque é seu filho. Então, quando nós agimos abafando o Espírito de Deus, o Senhor se entristece. Isso é prejuízo para nós. Então, os tessalonicenses não deveriam impedir a ação do Espírito no meio deles. Nem neles, nem no meio deles. Literalmente está escrito assim no texto: o Espírito não apagueis. A ênfase é essa. No que concerne ao Espírito, não apagueis o Espírito. Pelo contrário, Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E está escrito lá, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Veja, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Qualquer semelhança é mera coincidência, o que nós estamos falando. Isso é a normalidade da vida da igreja. O que mais? Não desprezeis as profecias. O que será que tem? Paulo quer dizer com isso, irmão? Será que é os eis que te digo da nossa era moderna, que Paulo está falando aqui? Primeiro nós temos que entender o contexto. Essa época, o Novo Testamento ainda não havia sido concluído. Então, realmente, Deus falava de formas diferentes. E muitas vezes a vontade de Deus era dita ou escrita por meio de um servo de Deus. Mas hoje nós temos a palavra de Deus. Então, eu vou usar a tradução de um homem chamado J.B. Phillips,
Quem conhece a Bíblia na linguagem de hoje? Ela não deveria ser traduzida como Bíblia. Que pena se você tem uma Bíblia na linguagem de hoje. Porque é uma paráfrase, não é uma Bíblia. Uma paráfrase é você falar as coisas do jeito que você entende. Não é? Isso é uma paráfrase. Da maneira mais simples possível. Esse irmão, ele fez uma tradução das epístolas paulinas, uma bela tradução, numa linguagem mais livre. Mas ele não publicou como Bíblia. Ele publicou como um livro chamado Cartas para Hoje. E na tradução dele é dito assim: não despreze o que foi dito em nome do Senhor. Isso se refere tanto à palavra de Deus sendo pregada. Então, quando você despreza a palavra de Deus sendo pregada, você está desprezando a profecia. Está desprezando aquilo que é capaz de exortar, consolar e edificar. Não é? Então, muitas vezes, irmãos, as pessoas falam como se tivesse uma mensagem oriunda de uma fonte espiritual. E dizem, assim diz o Senhor. Mas sabe o que vemos, segundo a palavra de Deus, podemos fazer? Podemos julgar se a palavra do Senhor concorda com a palavra dessa pessoa. E se não concorda, louvado seja o nome do Senhor, nós não precisamos receber. Porque o mesmo Espírito que supostamente está falando deveria concordar com o Espírito que escreveu a Escritura, que inspirou a Escritura. Amém? Então, não menospreze, vamos dizer, a palavra pregada, não menospreze ninguém que fala em nome do Senhor. Tem muita coisa que poderíamos dizer aqui. Verso 21, melhor dizendo. Aqui é um chamado ao discernimento, irmãos. Coisa rara, coisa de adulto, coisa de pessoas maduras em Cristo. Existe uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. A sabedoria é a capacidade de escolher o bem e rejeitar o mal. Isso é uma definição de sabedoria. A sabedoria é a capacidade de escolher por aquilo que é bom e se abster de toda forma de mal. Essa é a capacidade que a maturidade traz. Quando nós somos crianças em Cristo, fazemos várias escolhas equivocadas, irmãos. Não é verdade? O que o texto nos diz? Julgai todas as coisas. Está escrito aí, irmão? Glória a Deus, né? Ô, irmão, cuidado, né? Não vai julgar não, né? Cuidado. O que está escrito aí? Julgai todas as coisas. Retém o que é? Bom. Abstende-vos de toda sorte de mal. Esse é um chamado ao bom siso, irmãos. É um chamado ao discernimento. É um chamado a olhar uma situação e mesmo que ela pareça boa aos nossos olhos, nós escolhemos por Cristo, pela edificação, para a glória de Deus. Esse é o chamado que nós temos nesse texto. Amém? Então, resumindo o nosso assunto aqui. Como podemos cultivar uma igreja saudável? Temos aqui no nosso texto. Deve haver um bom trato com aqueles que presidem, que trabalham e que ensinam. Eles devem ser considerados no Senhor com amor além da medida, por causa do trabalho que realizam. Nós devemos estar alertas para que tipo de irmãos? Insubordinados, desanimados, fracos, cansados e aqueles que praticam pecados. Devemos dar resposta a isso, se queremos cultivar uma igreja saudável. Nós devemos admoestar os insubordinados. Então, quando o Felipe estiver se resvalando do caminho, andando à margem, ei, irmãos. E tudo isso está interligado, porque não apagar o Espírito, irmão, é ouvir o Espírito dizendo, este é o caminho que você deve andar. Os irmãos estão entendendo? Então nós advertimos os insubordinados. Nós consolamos, animamos os temerosos, os de alma pequena. Nós temos paciência com os fracos. Nós ocupamos tempo com eles. Que glória à igreja, né, irmão? Pensei que por eu ser fraco,
Deus iria me deixar de segundo plano. Não, vai ganhar mais atenção. Mas Deus não quer que você permaneça sempre como um fraco. Deus quer que você amadureça. Não é verdade? Deus quer que nós trabalhemos e sejamos longânimos uns com os outros. Deus quer que nós não paguemos o mal com o mal. Que nós caminhemos de maneira ordenada diante de Deus. E na nossa relação com Cristo, com o Espírito, Deus quer que nós sempre nos regozijemos. Deus quer que nós tenhamos a prática de vida de oração. Deus quer que nós em tudo dermos graça. Essa é a vontade de Deus. Deus quer que nós não menosprezemos a ação bendita do Deus, o Espírito Santo. Deus quer que nós não menosprezemos a palavra. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres de discernimento espiritual. Assim nós vamos cultivar uma igreja saudável, irmãos. O Senhor nos ajude. Tudo isso é muito prático. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Senhor, damos graças pela Tua palavra, que não volta vazia, prospera naquilo que foi enviada. Obrigado porque conseguimos concluir uma passagem extensa dessa, Senhor, cheia de riquezas, ainda de maneira panorâmica. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a tratarmos uns com os outros. Ajuda-nos a vermos o papel de cada um na edificação, Senhor. Ajuda-nos a ter cuidado daqueles que trabalham, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nós oramos a Ti. Possamos ser homens e mulheres de discernimento, Senhor. Que não sejamos rebeldes, Senhor. Livra-nos do desânimo, do cansaço, Senhor. Livra-nos das fraquezas de consciência por causa de uma doutrina errada, até as fragilidades físicas ou psicológicas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Possamos ser longânimos de realmente ver expresso em nós o fruto do Teu Espírito Santo. Ó, Senhor, que possamos seguir o Teu exemplo. Senhor, que quando injuriado, não revidava. Nós possamos seguir o Teu exemplo, Senhor. Que dolo algum jamais se achou na Tua boca. Possamos seguir os passos do Teu Filho Jesus. Pai, ajuda-nos a ter nossa satisfação inteiramente em Ti. Senhor, ajuda-nos a cultivar uma vida de comunhão e oração contigo. Senhor, a nossa oração ajuda-nos, Senhor, a sermos gratos, porque essa é a Tua vontade, Senhor, que o Senhor já nos proporcionou tudo o que precisamos. Ajuda-nos a dar atenção ao Teu Espírito, não abafar de forma alguma a obra preciosa dele. Ó Senhor, ajuda-nos a não menosprezar aquilo que é dito em Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a julgar tudo conforme a Tua palavra. A reter, Senhor, aquilo que é bom. Se abster, Senhor, de toda forma de mal. Ajuda-nos a cultivar, Senhor, uma igreja saudável, um grupo de irmãos sadios, Senhor. Que, Senhor, tenha uma normalidade de vida de igreja. Senhor, para que sejamos como os Tessalonicenses, que a partir deles a palavra de Deus foi propagada em toda a Macedônia e a Acaia. Possamos ser um testemunho, possamos ser como uma trombeta Tua, que divulga o Teu Evangelho por todas as partes. É a nossa oração, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra.